Amém? Muito bem. Então, partindo para o Ministério da Palavra, eu quero falar com você que nós estamos falando sobre avivamento nesse mês. É um tema muito maravilhoso, mas eu estou querendo te dar um conceito diferente dessa palavra. Por quê? Quando a gente pensa em avivamento, geralmente o pensamento é coletivo, né? Por exemplo, nós temos um amigo que sempre está aqui, que é o Randy Clark. Ele vivenciou o avivamento de Toronto. Milhões de pessoas se converteram através daquele avivamento, não é? Nós temos ministérios enormes, por exemplo, como a Hyde Baker, que tem um ministério que alimenta 100 mil crianças por dia na África, que nasceu daquele avivamento. Mas foi um avivamento coletivo. Mas eu tenho dito aqui, desde o primeiro dia, algumas coisas que eu quero que fique muito na nossa mente. A primeira verdade é essa, repita comigo assim: a ausência de um avivamento coletivo não me impede de viver um avivamento pessoal. E é isso que eu quero para a sua vida. Que você viva em avivamento todos os dias da sua vida, independente do que está acontecendo ao seu redor. Você em avivamento. Tá, pastor, o que é avivamento? Avivamento é a vida de Deus produzindo vida em você e através de você. E eu tenho dito, avivamento não é o choro do domingo. Não é você vir para cá e ficar chorando aqui na igreja domingo. Avivamento não é o choro do domingo. Avivamento é a vida de Deus fluindo de você de segunda a segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A vida de Deus fluindo em você. Então, meu amado, o meu sonho como pastor, sim, eu sonho com um avivamento coletivo. Eu sonho. Eu não posso mentir para você. Eu sonho em ver um avivamento coletivo. Castelão. Eu sonho em ver as boates, bares, bocas de fumo fechadas. Eu sonho que Fortaleza não haja divórcio. Eu sonho que não haja criança de rua. Eu sonho em ver a sua família toda salva e você declarando: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu sonho em um avivamento coletivo. Mas eu quero te dizer que o avivamento coletivo geralmente surge de um avivamento pessoal. E eu estou tentando te dar nesses dias chaves espirituais, para que você viva um avivamento pessoal na sua vida. Sabe o que vai acontecer quando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas começarem a viver um avivamento pessoal? Então, o tema de hoje é céus abertos. Um tema que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, mas ele é um pouco mais profundo que as pessoas pensam. Eu quero céus abertos sobre a sua vida e sobre a minha vida. Mas o que de fato isso significa? Então nós vamos estudar a palavra um pouquinho hoje, tá bom? Nós vamos ler 1.355.000 versículos bíblicos. Isso é bom porque aí a Bíblia fala mais e eu menos, né? Muito interessante. Quando a Bíblia vai falar da queda de Lúcifer, olha o que diz Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Fala comigo assim: como caíste do céu. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque a mente das pessoas ficam confusas entre a Bíblia e os filmes e os desenhos animados. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não está no inferno. A Bíblia não diz em lugar nenhum que ele está no inferno. Deixa eu te explicar. Os desenhos animados mostram o diabo no inferno com aquele tridente. E a mídia mostra como se o diabo fosse, como se o inferno fosse o escritório do diabo, né? O diabo que manda aqui, né? E aí aquela coisa, né? Vem pra cá que eu vou espetar você com meu garfo e tal. Tá. Quem me dera o diabo estivesse no inferno, ele não está. O inferno não é o escritório do diabo. O inferno é o lugar onde o diabo será torturado. O diabo não quer ir para o inferno. O inferno foi feito para torturar Satanás. Você está entendendo? Então, ele não está no inferno. Isso é bem óbvio, a Bíblia deixa isso bem claro. Ele estará um dia, ele será lançado lá. Mas hoje ainda não. Tá, mas então onde estão Satanás e seus demônios? Pois é. Aqui as pessoas começam a confundir um pouco por causa desse tipo de texto aqui. Olha aqui, Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó. Porque a nossa luta... Olha para quem está do seu lado e fala com ele assim, é a nossa luta. É nossa.
Só fala com ele assim, não é do pastor não, é nossa. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. E sim, fala comigo, sim. Contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Ué, mas que coisa. Satanás caiu do céu, mas está no céu? Como é que é isso? Ele caiu do céu, como é que ainda está no céu? Tá. Como é que ele pode estar nas regiões celestes se ele caiu do céu? A pergunta pode parecer difícil de responder, mas é bem simples. Sabe qual é a resposta? Há mais de um céu. E a Bíblia mostra mais de um céu. Então, quando, por exemplo, a criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus. Veja que ele não criou as terras. Ele criou a terra. Mas ele não criou o céu. Ele criou os céus. Então a Bíblia é cheia de textos assim. Agora, eu gosto muito e peguei esse texto aqui porque ele dá uma coisa um pouco mais exata que eu acho muito legal, que é 2 Coríntios 12, 2. O apóstolo Paulo fala de um homem que, creio eu, ser ele mesmo. Alguns creem ser outro homem. Não faz diferença isso para nós. Mas ele diz em 2 Coríntios 12, 2 o seguinte: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até onde? Até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse texto tem duas coisas fantásticas. A primeira coisa é, fala comigo, terceiro céu. Veja bem, não pode existir um terceiro do nada. Para ter um terceiro, tem que primeiro ter um segundo. E um primeiro. Então, você tem o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Veja, uma mulher que está grávida pela primeira vez, é a primeira vez que ela está grávida. Aí o filho nasce, ela fala, esse é o meu terceiro filho. Não existe terceiro sem antes o segundo e o primeiro. Então, quando Paulo fala que foi ao terceiro céu, é óbvio, há um segundo céu. E há um primeiro céu. Agora, no mesmo texto que ele fala, foi ao terceiro céu, de uma maneira permutável, ele está dizendo que foi arrebatado ao paraíso de Deus. Fala comigo, ao paraíso de Deus. Então lá, esse terceiro céu foi chamado do paraíso de Deus. E foi lá que ele teve essa visão celestial. Foi lá que ele ouviu essas palavras maravilhosas, inefáveis, tão puras, tão maravilhosas, indizíveis, que não é permitido à boca humana falar. Um lugar maravilhoso da presença de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então ficou claro para nós que esse terceiro céu é o paraíso de Deus. O lugar onde todos esses seres celestiais que adoram a Deus, que estão a serviço de Deus e a presença de Deus, estão lá nesse lugar chamado terceiro céu. Você está comigo? Então, é por isso que a Bíblia, quando faz menção de céu, quase sempre está no plural, céus. E é por isso que quando a Bíblia faz menção de uma visão do céu, do paraíso, do trono de Deus, você encontra a expressão céus abertos. Então você vai ver Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Olha o que aconteceu, leia comigo por favor. E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e o quê? E tive visões de Deus. Por que se abriram os céus? Porque veja bem, se Deus está no terceiro céu, abaixo tem o segundo e o primeiro, se o primeiro e o segundo não abrem, eu não posso ver o terceiro.
E por isso que se abriram os céus, porque são dois antes do terceiro. Por isso é plural. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem outro texto exatamente igual no Novo Testamento, que é quando Estevão estava sendo apedrejado. Quando Estevão estava sendo apedrejado, nós temos várias referências de que Jesus está sentado à direita de Deus, mas eu acho que Jesus ficou tão impactado ao ver Estevão sendo apedrejado por amor a Jesus e por amor ao Evangelho, no meio daquela perseguição, que eu acho que Estevão começou a tomar aquelas pedradas e Jesus começou a levantar do trono: Estevão, Estevão! E os céus se abriram e Estevão, antes de morrer, Atos 7,56, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Quem quer céus abertos? No livro de Efésios também, nós vamos ver alguns versículos hoje do livro de Efésios, mas Efésios 4,10 também tem uma expressão que é interessante para nós, que diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Bem, está falando de Jesus, mas repita essa expressão comigo: todos os céus. Existe uma regra no grego que essa regra se aplica em muitas línguas e culturas. Você nunca usa a palavra todos quando há dois ou menos. É sempre três ou mais. Então, por exemplo, ninguém fala assim, ó: todos os meus pais são maravilhosos. Ninguém diz isso. Você só tem o pai e a mãe. Então, meus pais. Dois, você não usa todos. Vamos supor que você esteja com dor nos olhos. Ninguém fala assim: todos os meus olhos estão doendo. Quantos olhos você tem, meu Deus? Não é verdade? É, os meus olhos. Agora, você pode dizer: todos os meus dedos estão doendo. Você está entendendo? Então, isso é uma regra, talvez você nunca prestou atenção nela, mas é uma regra em muitas línguas e culturas, inclusive no grego. E aqui está falando todos os céus. Eu vou ler de novo o texto para você. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Isso é o que concorda com o que o apóstolo Paulo disse, que haveria um terceiro céu. Por isso a palavra todos é usada, não pode ser só dois. Todos não poderia ser usado no grego para apenas dois céus. Você está entendendo? Agora, eu também tenho certeza, biblicamente falando, eu não sou muçulmano, se eu fosse muçulmano eu iria crer em 7 céus, mas como eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus, e eu não creio que exista um 4º céu ou um 5º céu. Eu creio que existem 3 céus, só, não mais que isso. E eu tenho alguns motivos para isso aqui, mas eu quero ler com você Efésios capítulo 1, versículo 20, está falando do poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, aonde? Nos lugares celestiais. Olha o 21. Acima, fala comigo, acima. Acima de quê? De todo principado e potestade e todo poder e domínio. Aqui nós temos a mesma referência de nome do texto de Efésios 6,12, que diz: nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades. Contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então aqui a mesma coisa, Jesus está acima de tudo isso. Amém, querido? Acima de todo principado e potestade, de poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas aonde? Debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então aqui nós temos uma referência de que sim, principados e potestades estão nas regiões celestiais, no que eu creio ser o 2º céu. Mas acima desse 2º céu está o 3º céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É maravilhoso pensar que Cristo está acima de todo principado e potestade. Mas é um pouco ruim pensar que entre nós e Cristo podem haver um céu onde principados e potestades estão atuando, onde dominadores desse mundo tenebroso estão atuando, onde forças espirituais da maldade estão atuando, em um 2º céu, que está entre nós e o 3º céu. Quem está comigo? Você está entendendo? Então, eu não tenho
aqui como falar muito profundamente com você sobre isso, mas eu acredito que o céu, o primeiro céu, é o céu que nós podemos ver. Agora, eu não vou gastar muito tempo com isso, mas esse céu que nós podemos ver, eu não estou incluindo nele estrelas e lua e tudo isso aí, mas é mais basicamente por causa da criação, a atmosfera, dentro da nossa atmosfera, aquele firmamento onde as nuvens estão e assim por diante. Outras pessoas vão dizer que sai para fora da atmosfera, não faz a menor diferença para nós aqui, eu só estou dizendo, né? Mas esse segundo céu, sim, onde esses espíritos malignos estão trabalhando e tramando e avacalhando com a vida das pessoas, e o terceiro céu, o local da presença de Deus. Pastor, por que você está nos dando essa explicação? Qual é o objetivo disso? O objetivo é a maior parte do povo que se diz cristão tem céu fechado sobre a sua vida. Eles não veem nada. Eles não têm nenhuma experiência com Deus. Eles não têm visões de Deus. Nada disso. Você está me entendendo? Existe algo muito mais profundo. Pessoas estão satisfeitas em ganhar o bilhete da salvação. E elas creem nesses contos de fadas que se você levantar a mão, você vai para o céu. Não está na Bíblia em lugar nenhum, mas as pessoas acreditam que se levantar a mão, vai para o céu. Ganha um bilhete, põe no bolso e vai para o céu. Não está na Bíblia. Deus tem muito mais para você. E eu estou te dizendo, Deus quer que você viva com céus abertos. Você ter livre acesso ao Pai. Ao Pai. Eu sei que o Espírito Santo habita na igreja, não é verdade? Eu sei que o Espírito Santo habita na igreja, mas eu não sei você, eu não me relaciono só com o Espírito Santo. Eu me relaciono com o Pai, você não? Alguém mais quer se relacionar com o Pai? Mas o Pai não habita na igreja. O Espírito Santo habita na igreja, o Pai não. Você está comigo? Nós queremos céus abertos. Eu quero que você queira céus abertos. Agora nós vamos ler 3 textos grandes. O primeiro texto é Marcos capítulo 9, versículos 17 em diante. Diz o texto, vamos ler comigo? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este aonde quer o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Dá uma pausa aqui. Tem alguns médicos aqui no nosso auditório. E facilmente esses médicos dariam um diagnóstico para essa criança. Sim ou não? Eu tenho um filho, esse filho, ele cai no chão, né? Ele espuma na boca, ele rilha os dentes e rapidamente teria um diagnóstico. Mas aqui nós estamos vendo que era um espírito maligno. Eu ouvi um pastor dizer, essa semana, eu gosto de ouvir esse pastor, é um pastor americano, ele tem um livro que chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? E eu estava, o nome dele, falando bem aportuguesado, é Leonard Ravenhill. E ele estava dizendo que uma mãe veio chorando, desesperada, e falando com ele, eu quero que você ore pelo meu filho. Por favor, ore pelo meu filho. E ele, de uma maneira bem estranha, respondeu para aquela mãe, eu não vou orar pelo seu filho. Aí ela falou, o que é isso, pastor? Por que você não vai orar pelo meu filho? Ele falou, porque você não ora. Eu não vou orar porque você não está orando. Quanto tempo de oração você está gastando pelo seu filho? Quantas vezes você está dobrando o seu joelho e derramando lágrimas diante do Senhor por causa do seu filho? Você diz que ama seu filho e o seu filho está perdido e você está pedindo para eu orar, mas você não ora? Uau! Meu Deus do céu! E essa é uma realidade. Existe uma batalha espiritual para nos impedir de orar. Mas aqui então esse pai está falando com Jesus, eu roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam expelir aquele demônio, expulsar aquele demônio. Muito bem. Então Jesus disse, ó geração incrédula. É a primeira repreensão de Jesus. Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando.
Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Vamos falar? Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, agora aqui tem uma coisa que às vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente não presta atenção. Veja, Jesus mudou de lugar agora. Ele estava descendo do monte, quando ele desceu do monte, lá embaixo, ele tinha essa situação desse menino endemoniado. A situação foi resolvida, expulsaram o demônio e eles foram embora. Depois, quando eles foram embora, eles chegaram a um lugar. Que lugar era esse? A casa. E aqui está dizendo, quando entraram aonde? Em casa. Então eles já não estavam mais lá, agora eles estavam em outro lugar, lá na casa. Quando entraram em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Agora a multidão não estava lá mais, o menino não estava lá, o pai. Então agora, em particular, em casa, lá longe, os discípulos perguntaram: por que não podemos nós expulsá-los? Agora aqui tem coisas que a gente tem que prestar atenção. Olha o que Jesus respondeu. Fala comigo, esta casta. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Agora aqui tem duas coisas. A primeira coisa é que lá quando Jesus estava lá com o menino, o que ele expulsou do menino foi um demônio, um demônio que era surdo e mudo. E ele expulsou esse um demônio surdo e mudo do menino. Tá, aí eles foram embora. Chegaram em casa. Quando eles chegaram aqui, Jesus não falou assim, ó, esse espírito surdo e mudo não sai senão por meio de jejum e oração. Ele falou casta. Agora também tem uma outra coisa. Ele estava agora em casa. E ele não disse aquela casta, o que ele deveria ter dito, porque ele não estava mais naquele lugar. Então, quando os discípulos perguntaram, ele deveria ter respondido: aquele demônio ou aquela casta não sai por meio de jejum e oração, mas ele não respondeu assim, ele respondeu esta. E ele também não disse esse demônio surdo e mudo, ele disse esta casta. Tá. Eu vou falar uma heresia agora. É uma heresia porque eu não posso provar, então é uma heresia. Tá certo? Não acredite no que eu vou dizer agora. Mas eu quase posso ver Jesus dizendo assim, ó, esta casta, tá, falei minha heresia, pronto, agora vou voltar à sobriedade e voltar para o texto. Jesus, ele dá dois motivos. Um primeiro motivo ele dá aqui, no momento que ele vai expulsar o demônio. Ele fala, por causa da incredulidade. A primeira coisa que ele fala, geração incrédula. Aí ele confronta essa incredulidade, o pai do menino vai e confessa o pecado da incredulidade, ele pede ajuda, ajuda-me com a minha falta de fé. Quando ele confessa a necessidade, a falta de fé, Jesus vai lá e liberta o menino. Mas o que ele confronta aqui é o quê? Fala comigo, a incredulidade. Mas já aqui dentro de casa, ele confronta o quê? A falta de jejum e oração. Vocês não estão jejuando e orando.
Então vocês não podem expulsar essa casta. Poxa, Jesus mudou de ideia de lá para cá? Lá era por incredulidade, aqui é porque não tem jejum e oração? Jesus, decida aí o que é. Está me entendendo? Tá, eu vou responder. Quem quer saber se é jejum, oração ou incredulidade? Tá, então você que quer saber, já eu vou te contar. Mas, essa é uma boa pergunta. Eles não puderam expulsar o demônio por falta de fé ou por falta de jejum e oração? E aí nós vamos ler um outro texto agora. Daniel capítulo 10. Diz assim, verso 2 em diante. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, voltar a fazer. Chorar aos pés de Jesus. Chorar aos pés de Jesus. Pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então fala comigo, jejum e oração. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, fala comigo bem alto, levantei os olhos. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Agora olha que interessante. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Sabe o que é avivamento pessoal? Os outros não estão pagando o preço, estão do meu lado, mas não vão ver. Os homens que estavam comigo nada viram, bem feito. Não crê, não jejua, não ora. Não obstante, por isso que o nome deles nem aparece aí. O livro não tem o nome deles, o livro tem o nome de Daniel. Quer pagar o preço, paga. Não quer, não paga. Não é verdade? 12 espias foram espiar a terra prometida. 2, todo mundo sabe o nome. Os outros 10, quase ninguém sabe o nome. Porque é assim. A memória do justo será abençoada. Todo mundo vai lembrar de você de um jeito maravilhoso se você for aquele que decide pagar o preço por uma vida com Deus. Meu Deus do céu. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. É assim, Deus ou você ama ou você foge. Não é verdade? Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, me sacudiu, e me impôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, a quê? A compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Como que ele está se humilhando? Como é que se humilha? Jejum, se humilhando diante do Senhor, né? Perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Agora lê esse final desse versículo para mim. E por causa das tuas palavras é que eu vim. É por isso que Satanás faz de tudo, para que você não fale, para que você não ore. De todas as batalhas espirituais que a igreja enfrenta, a mais forte
é aquela que Satanás está lutando para que a igreja não ore. Para que a igreja não ore. Você vai sentir coisas, você vai ter sensações, você vai ter cansaço, você vai ter um monte de coisa que são ações de demônios. Você vai ter incredulidade, você vai olhar para cima e só vai ver o céu azul porque o céu está fechado. Você não vai ter visões de Deus. Satanás está batalhando para que a igreja não ore. Por quê? Põe esse versículo de novo aí, por favor. Olha o final do versículo. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Nós estamos num tempo maravilhoso de jejum, não é? Hoje, grande parte de nós aqui estamos bebendo só água por 7 dias. Maravilha, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos jejuar calados. Nós não podemos jejuar calados. Nós precisamos aprender a dobrar nossos joelhos, boca no pó. Muitas vezes como Daniel, com lágrimas e chorando e confessando diante de Deus a nossa miséria sem Ele, a ausência da presença, como a ausência da presença tem nos prejudicado e tem prejudicado a nossa terra, tem prejudicado a nossa cidade, tem prejudicado a nossa parentela. Quantos de nós somos um dos poucos crentes na nossa parentela? Sabe o que é isso? Falta da glória, falta da presença, falta de bom testemunho. Tudo isso porque o céu está fechado, está faltando oração. E ele diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Veja, houve uma batalha espiritual. No dia que Daniel começou a orar, Deus já enviou a resposta. Mas anjos não são onipresentes. Nós não temos texto nenhum para dizer que anjo é onipresente, nem onisciente. Tem gente que acha que o diabo é onisciente, o diabo é um ser criado, ele não é onisciente, nem onipresente. Tá certo, querido? Deus é. Então, esse anjo estava a caminho, mas no meio do caminho teve uma guerra. E Miguel foi ajudá-lo, e ele teve vitória. Você está me entendendo? Verso 14. Agora vim para fazer-te entender. Você lembra que nós lemos atrás que ele estava buscando compreensão? Ele estava buscando compreensão? Era o que ele estava pedindo? Então agora a resposta veio. Eu vim para fazer-te entender. Você está buscando compreensão? Eu vou te dar compreensão. Eu vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Muito interessante. Uma próxima coisa que eu vou te mostrar. Depois que ele falou com Daniel, lá no verso 21, ele termina assim: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ele coloca Miguel como sendo o príncipe de Daniel, provavelmente do povo de Daniel também, mas ele está falando, eu vou lutar contra aqueles espíritos malignos lá, e o seu príncipe vai lutar comigo. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos precisando dar mais trabalho para os anjos. Os anjos estão falando, cara, eu estou de férias, porque esse povo não pede nada. Eu não estou falando para você pedir aos anjos. Nós pedimos ao Pai em nome do Filho. Nós não pedimos a anjos, nós não adoramos a anjos. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham a nosso favor. Mas eles vão trabalhar se nós dermos trabalho? Lembra do que ele disse a Daniel? Por causa das tuas palavras eu vim. Deus não vai fazer nada na terra, que não seja proferida pela boca de um servo seu. Você pode ter certeza. Próximo texto, podemos ler? Esse texto aqui já é o último texto de hoje, ó. Oh, maravilha. Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante. Vamos ler? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o quê?
Teve gente que não teve coragem nem de abrir a boca para ler o texto. A pessoa ficou... Vamos lá. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o quê? Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sinto Deus levantando um exército aí. Olha a parábola que ele contou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha a parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Muito bem, acabou a parábola. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. E o que o juiz iníquo diz? Paz, eu vou atender essa viúva logo, para não acontecer de ela ficar aqui puxando a minha roupa. Não é verdade? Vou atender logo. Jesus falou: considerai no que ele diz. E aí Jesus disse: então, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele o quê? Clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos, que a ele o quê? Não te ouvi não. A ele o quê? Clamam dia e noite. Agora, de repente, se você não estiver muito ligado no texto, parece que Jesus dá o que aqui no Ceará eu já vi algumas pessoas falando, um devaneio assim. Parece que sai e muda de assunto do nada, porque o próximo versículo ele fala assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que mudança é essa de assunto? Porventura, o que Jesus está falando? Achará fé na terra? Ele estava falando da viúva que pedia ao juiz iníquo, e o juiz iníquo acabou atendendo a viúva. E aí ele fala: assim também o Senhor fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Né? Ele depressa lhes fará justiça. E aí ele fala: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Que relação tem essa parábola com fé na terra? Qual a relação disso com fé? Eu vou te fazer outra pergunta. Quando Jesus expulsou o demônio surdo e mudo, por que confrontou tanto a falta de fé quanto a falta de jejum e oração? Eu vou repetir as duas perguntas aqui. Pergunta número 1. Na parábola do juiz iníquo, Jesus fala: o juiz acabou atendendo a mulher, tá certo? E aí ele fala: Deus também não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? O Senhor vai fazer justiça, o Senhor vai atendê-los. E aí ele faz a pergunta: mas porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por que ele pergunta isso? Achará fé na terra, nessa parábola do juiz iníquo. E por que quando ele expulsou aquele demônio lá do menino, que convulsionava e espumava a boca e rilhava os dentes, por que ele confrontou tanto a falta de fé, quanto a falta de oração e jejum? Quer saber por quê? Porque quem não está orando e jejuando, perdeu a fé. Agora, desculpa a ofensa. Aqueles que não estão clamando, é que perderam a fé. Satanás conseguiu fechar o céu de tal forma e gerar incredulidade de tal forma que a pessoa não ora mais. Porque se cada um de nós aqui tivéssemos a consciência e a revelação do poder da oração, praticamente não faríamos outra coisa da vida. Porque a Bíblia diz que não haverá impossíveis
para Deus em todas as suas promessas. A Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa em seu nome, segundo a sua vontade, isso será feito. A Bíblia diz, se concordássemos em alguma coisa, isso lhe pedíssemos, isso seria dado. Então alguém que não está pedindo, alguém que não está clamando, alguém que não está concordando, perdeu a fé, querido. E é por isso que Jesus aqui confrontou a falta de fé. Vocês não podem expulsar por causa da falta de fé, por causa da incredulidade. Aí quando chega aqui ele fala, esta casta não sai senão por meio de jejum e oração. Minha opinião pessoal, essa casta trabalha para gerar incredulidade e nos impedir de orar e jejuar. São demônios. Precisa haver um empenho, como houve o empenho em Daniel, de falar, meu amigo, eu vou clamar a Deus. Eu vou molhar o meu rosto de lágrimas. Eu vou me humilhar por causa da minha pequenez. Meu Deus do céu, nós estamos tão distantes de viver a mais perfeita vontade de Deus. Há um fogo ardente, há uma paixão profunda que deveria estar transbordando os nossos corações e não está. E o motivo número 1 é que falta a oração, mas Deus vai levantar e Ele está levantando para a glória do nome dEle uma geração séria de guerreiros de oração, de pessoas que vão orar, de pessoas que vão ter calo nos joelhos. Essas pessoas vão abrir o céu sobre suas famílias, vão abrir o céu sobre suas casas, vão abrir o céu sobre a nossa cidade. Sabe uma coisa que eu tenho observado? Deus tem me dado o privilégio de conhecer grandes homens de Deus. Mas uma coisa que eu tenho observado, quanto mais eles envelhecem, menos eles se envolvem com outras coisas para mais se envolverem em oração. A última vez que o pastor Emílio esteve aqui, aos 82 anos de idade, ele estava conversando comigo ali atrás, e ele falou assim, irmão, eu estou seriamente decidido a multiplicar muito a minha vida de oração. Eu já conhecia a vida dele. Ele tem uma vida pública de oração, porque ele orava no prédio da igreja todo dia, há quase 50 anos. E eu falei com ele assim, pastor, desculpa a pergunta. O senhor tem orado quanto tempo? Ele falou assim, ô irmão, hoje o meu compromisso de oração são 16 horas semanais. Então, isso dá 2 horas por dia durante 6 dias e 4 horas por dia no 7º dia. E ele estava falando, eu estou seriamente comprometido em multiplicar a minha vida de oração. Eu estou te dizendo, um crente que não está orando, ele perdeu a sua fé. Eu não estou falando da fé na salvação, eu estou falando da fé. Não estou falando da fé de que eu sou salvo, eu estou falando da fé. A fé é muito mais do que fé para ser salvo. É muito mais do que isso. Pensa comigo. Se eu falo com você que eu tenho R$1 milhão aqui, um cheque de R$1 milhão no meu bolso para o primeiro que chegar aqui, obviamente na hora que eu falar isso, eu vou dar esse R$1 milhão para o primeiro que chegar aqui, muitos vão sair correndo feito loucos. Quem você acha que são os que vão sair correndo? Os que acreditaram que eu tinha R$1 milhão. E os que ficaram sentados? Nunca acreditaram que eu tinha um cheque de R$1 milhão. Muitas pessoas nunca estão acreditando que Deus realmente tem o que Ele diz que tem. E por isso não estão correndo, não estão pedindo. Eu quero céus abertos sobre a sua vida. Sobre a sua vida, pessoal. Eu quero sobre a minha vida também. Tem muitas coisas que fecham o céu. Eu quero céus abertos sobre a minha vida também. Mas uma das maneiras de ver céus abertos é oração e jejum. Quando Daniel viu os céus abertos, o que ele estava fazendo era orando e jejuando. Você está comigo? Você está me entendendo? João Batista viu os céus abertos. Como era a vida dele? Gafanhoto, mel selvagem. Vida de jejum e oração. Eu quero incentivar você. Nós estamos num tempo de jejum. Talvez você é nosso convidado aqui e não saiba disso. Mas essa semana nós estamos jejuando por 7 dias. A maior parte de nós estamos bebendo apenas água.
Algumas pessoas têm situações de saúde, então alguns estão só tomando café da manhã, e aí eles tomam os remédios que tem que tomar, e aí só comem no outro dia, no café da manhã de novo. Mas mais importante do que isso, mais importante do que qual tipo de comida você está tirando, é o seu estado de espírito, de clamar a Deus, de se humilhar diante de Deus. Não deixa Satanás ficar colocando doença na sua família e você aceitando isso como normal. Cristo levou sobre si, meu amigo, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não aceita isso. Levanta em guerra, bota o seu joelho no chão, creia no Senhor e ore. Veja céus abertos sobre a sua casa. Não aceita isso. Talvez você fale assim, mas pastor, é um câncer. Ei! Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Isso inclui câncer, inclui AIDS, inclui tudo que você falar aí. Ele está acima. Mas pastor, eu tenho uma doença incurável. Incurável para quem? Incurável diante de quem? Quem que não tem os recursos para curar? Porque eu posso te falar quem tem os recursos para curar. Eu estou querendo sacudir você, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Para você orar e jejuar. Para você orar e jejuar. Às vezes eu estou aqui, eu vou encerrar dizendo isso. Às vezes eu estou aqui, nesse lugar, nesse culto, pregando. E eu estou vendo os céus abertos. Muitas vezes isso acontece. Eu estou pregando e enquanto eu estou pregando, eu estou tendo visões de Deus, eu estou ouvindo o Espírito Santo falar comigo. Ao mesmo tempo eu estou vendo o Espírito de Deus tocar pessoas. E aí sabe o que acontece? No final do culto, alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu senti o culto tão vazio da presença de Deus. A pessoa tem o céu fechado sobre ela. Perdeu a fé, perdeu o temor, perdeu a paixão, perdeu tudo. Eu te convido a restaurar isso. Vamos ficar de pé comigo um pouquinho. Pastor, o senhor quer um avivamento coletivo? Com toda a minha força e com toda a minha alma eu quero. Mas eu quero demais que você tenha um avivamento pessoal. Não tem como falar de oração e não lembrar do Gregório, né? E na minha cabeça só fica a voz do Gregório aqui, ó. Nós temos que aprender de como curvar, de como prostrar, de como pôr boca no pó, meu. Nós temos que aprender como curvar, como prostrar, como pôr a boca no pó e ficar lá.